Pais que não gostam de briga, eu fico totalmente nervoso com um tipo de briga desse jeito aí. Se não liberar o Bolsonaro, acabou o Brasil. Vai acabar o Brasil, tem que libertar o nosso líder. Tá ligado? O salve tá dado. É esse tipo de político que tem a bandeira dos Estados Unidos como a sua bandeira, capacho dos Estados Unidos, é com essa linguagem delinquente, é com essa linguagem criminosa que a família Bolsonaro tenta fazer com que o Brasil se ajoelhe perante os Estados Unidos para que o Bolsonaro e todos os seus apoiadores mais próximos que organizaram um golpe de Estado sejam libertados. E mais, Trump colocando uma taxa de 50% sobre as exportações brasileiras, exige que o governo brasileiro, ou seja, o executivo, interfira no judiciário para que o Bolsonaro não seja condenado, não seja preso. Quer dizer, exige que exista uma intervenção do executivo em outro poder, o que é típico de uma ditadura. E quem está articulando isso é Eduardo Bolsonaro, seguindo os comandos do Jair Bolsonaro e aplaudido pelo Tarcísio de Freitas. No dia em que nós tínhamos pescados que estavam parados dentro de containers, 58 containers de pescado, Bolsonaro, no dia que o Trump baixou a taxa de 50% sobre as exportações, foi comer um churrasco com o Tarcísio de Freitas para eles comemorarem, porque o Brasil estava sendo atacado por um país estrangeiro, quebrando a economia. Justo Bolsonaro, que dizia que nós tínhamos que doar a vida para salvar a economia durante a epidemia. Ou alguém se esqueceu disso? Que o Bolsonaro dizia que nós precisávamos doar as vidas para salvar a economia. E agora ele quer destruir a economia para salvar a vida dele, para se libertar da cadeia, justamente no dia agora em que ele vai ser em breve condenado, mas no dia em que o Ministério Público Federal indicou e opinou pela sua condenação por 5 crimes que chegam a 40 anos de cadeia: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito de forma violenta, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio público e, na soma das penas, 40 anos de um criminoso. Enquanto isso, o Laranjão, o nosso Doritos, se volta contra o Brasil, trata o Brasil como uma república de bananas e os nossos patriotas estão aplaudindo. Não era Brasil acima de tudo? Como assim Brasil acima de tudo? Nós teríamos obrigação de estarmos 100% mobilizados contra uma agressão estrangeira de alguém que quer quebrar nossa economia, acabar com os nossos empregos. E pasmem, aqui no Rio Grande do Sul, 90% praticamente das exportações para os Estados Unidos são de armas de fogo. Bolsonaro está quebrando a indústria que o elegeu e que sempre foi suporte. O restante da economia do Rio Grande do Sul que faz exportação para os Estados Unidos é do agronegócio. Justamente os tratores que estavam trancando estradas após a derrota no segundo turno. Eu quero saber o que vai falar a Fiesp. Eu quero saber o que vai falar a Fiergues. Eu quero saber o que vai falar a Federação, porque não é possível que a gente possa assimilar uma situação dessas, uma atitude de sequestrador, que é a que a família Bolsonaro e a extrema-direita fascista estão fazendo com o nosso país. É típico de sequestrador, é coisa de gente criminosa, de organização criminosa. E a economia foi colocada contra a parede com uma arma na cabeça e eles vão atirar. Mas felizmente nós não temos um presidente capacho, porque tudo que o Trump quer e os Estados Unidos querem é favorecer os Estados Unidos. Mas para isso no Brasil eles precisam de um capacho, eles precisam de um Bolsonaro, eles precisam de um Tarcísio, eles precisam de um Caiado, bando de capacho, um Zema, porque esses entregam de graça o Brasil. Esses aí, se favorecer o bolsinho deles e eles tiverem a possibilidade de visitar Disney de vez em quando, tá tudo certo. Agora que se dane o brasileiro. Se o brasileiro ficar desempregado, se a economia quebrar, se a indústria quebrar, eles chegaram ao absurdo de pedir para as indústrias irem para os Estados Unidos, tirando emprego de brasileiros para agradar o Trump. Isso é ser muito vira-lata, é ser muito canalha, muito capacho de gringo. Mas felizmente, nesse momento, nós sabemos quem são os verdadeiros patriotas, que somos nós que defendemos o Brasil, defendemos a presidência do presidente Lula e não baixamos a cabeça para fascistas. Muito obrigado. Sendo um cara totalmente da paz, que não gosta de briga, eu fico totalmente nervoso com um tipo de briga desse jeito aí, olha só. Olha o que Eduardo Bolsonaro acabou de escrever nas redes sociais dele, hoje 15 de julho, às 10h29, Eduardo Bolsonaro, agora são 10h38, portanto não tem nem 10 minutos, escreveu: prezado governador Tarcísio, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa